Paz do Senhor. Não sei quantas vezes eu já subi nesse altar para dançar, acredito que muitas, para ministrar nem tantas, mas toda vez é a mesma sensação e é um nervosismo muito grande. E obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Eu acredito muito num Deus que confirma lá, mas antes confirma aqui. E no domingo Deus me deu algo para ministrar para o Start Dance. E aí eu reuni eles e ministrei na vida deles. Mas aquilo continuou queimando no meu coração durante toda essa semana. E aí Deus falou para mim que era para anotar. E eu falei, Senhor, mas por quê? E aí Ele só me obedece. E aí hoje meu pai me ligou. Ele, você tem algo? E aí eu fiquei em silêncio. Porque Deus já havia falando no meu coração, sabe? Deus já tinha me dado essa palavra. E Ele tinha me dito no domingo que não ia ficar só para o Start Dance. E eu só consegui, dizer, eis-me aqui, Senhor. A palavra de hoje se encontra em 1 Reis 19. Esse texto é conhecido por nós e por mim também, porque eu já ouvi muito meu pai ministrar sobre isso. Só que Deus falou algo muito forte ao meu coração sobre esse texto. E ele diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Até aqui. Nós sabemos muito que Elias é um dos homens importantes da Bíblia. O ministério de Elias, ele na verdade vai ser um conjunto de orações, revelações e críticas daquele momento. Podemos dizer na atualidade que seriam críticas sociais àquele povo. E Elias vive num momento no qual Acabe se casa com Jezabel, Acabe, rei de Israel. E durante aquele tempo, as coisas em Israel foi algo num nível mais profundo. Só que num nível mais profundo de coisas erradas. Idolatria. E todos aqueles profetas que se opusessem àquele reinado, eles eram perseguidos. Uma grande idolatria se estabelece, cultos a Baal naquele momento. E Elias começa a viver no meio daquilo. E aí um dos marcos importantes, se eu posso dizer, do início do ministério de Elias, é a seca. Elias foi ousado. Elias diz que, segundo a minha palavra,
segundo a minha palavra, não chove, não vai chover. Ele não disse segundo ao que Deus me revelou, segundo a palavra de Deus. Elias diz segundo a minha palavra. Que profeta ousado. Uau! Eu queria ter um pouquinho dessa ousadia de Elias. E aí, aquele reino vive um período de seca. Se eu posso falar um pouquinho mais bonito, aquele reino vive uma crise hídrica. Só que um detalhe me chama a atenção, porque Elias não estabelece essa seca para todos, menos eu. Não, Elias também vive debaixo dessa seca. E aí, a partir de agora, Elias vai viver debaixo de uma crise. Elias vai viver na seca também. Ousado. No capítulo 17, o Senhor vai dizer para Elias: Elias, vai para o leste, se esconde junto ao riacho, e a partir dali Elias é alimentado por corvos, que traz pão e carne. Diz a pessoa do seu lado: pão e carne. Uau! Aí a gente já sabe que corvos trazendo pão e carne já é um feito maravilhoso. Elias diz que segundo a palavra dele não choveria e agora vai ser sustentado. Só que o pão e a carne não é uma vez ao dia. Eu gosto de É impossível não citar e não misturar um pouquinho daquilo da minha profissão, né? Eu gosto de um dos princípios do SUS que chama-se equidade. O que quer dizer isso? É que eu vou dar de acordo com o que aquela pessoa precisa. Então, quem precisa de mais vai ter mais. E quem precisa de menos vai ter naquela quantidade que ela precisa. Então, vai ter de acordo com a sua necessidade. É diferente de igualdade. Igualdade eu vou dar igual a todos. Equidade eu vou dar de acordo com a sua necessidade. Elias aqui é alimentado com pão e carne. E acredito que diante da sua necessidade é pela manhã e à tarde. Ah, você não pegou. Não. Diante da sua necessidade, ele vai ser alimentado pela manhã e à tarde. Não é só pão e carne uma vez ao dia. É pão e carne de manhã e à tarde, de acordo com a sua necessidade. E ainda tem água no riacho. Ah, você achou que ia ficar sem água? Ainda tem água no riacho. Só que o riacho seca. Repita comigo: o riacho seca. Secou. E aí, Deus fala para Elias: Elias, vai para Sarepta. E aí, Elias dá mais um passo nas coisas extraordinárias que Deus realiza na vida dele. E aí lá, Elias vai encontrar uma viúva. Ele pede água a ela. Ele pede água. Ele pede também o que ela tem em casa, um pão,
E ela diz que só tem um bocado que ela faria para ela, e depois talvez nem sobreviveria. E aí Elias diz: olha, você vai fazer para mim primeiro, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Aquela viúva se agarra àquela palavra, e aí depois, sabe, aí vem mais uma profecia de Elias, dizendo que não falta, com outras palavras, não faltaria comida na casa dela, enquanto não descesse chuva. Enquanto não descesse chuva, não faltaria comida dentro da casa daquela viúva. E mais uma palavra sai da boca dele: o que me chamou a atenção, no capítulo 17, versículo 3, em uma das versões, diz que Elias vira para aquela viúva e fala: não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. Palavras lindas que saem da boca desse profeta. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Não tenha medo. Elias se coloca diante dessa situação e ele diz para a viúva: não tenha medo. Depois disso, Elias vai viver outra experiência surreal com Deus no Monte Carmelo. Elias vai convocar os profetas, e agora vamos ver qual é o Deus que responde. Se é que eu posso conjecturar, vamos ver qual é o Deus que responde. Vocês vão fazer o sacrifício de vocês e depois eu vou fazer o meu. Vamos ver o que vai acontecer. Os profetas de Baal passam aquele tempo. Elias zomba, a palavra de Deus diz que Elias zomba deles. Eles começam a se movimentar e sabe, a gritar, fazer de tudo para que o Deus dele respondesse naquele momento. E nada acontece. E aí Elias vai lá, ele reconstrói o altar, ora, e cai fogo do céu. Cai fogo do céu. Que profeta ousado. Depois daquele momento, Elias manda prender aqueles profetas, e ele leva para um riacho e mata todos eles. Depois de um período, Elias precisa orar por chuva, porque agora precisa descer chuva. Elias vai lá, ele ora, ele se ajoelha, se coloca diante de Deus e cai chuva. Deus responde, cai chuva. Só que depois disso, Acabe conta a Jezabel o que Elias fez com os profetas. E de repente, aquele profeta que viveu coisas extraordinárias com Deus no meio daquele povo, aquele profeta que disse para a viúva: não tenha medo, sente medo.
Aquele profeta, sabe, que foi usado, que teve, sabe, ousadia para dizer que segundo a palavra dele não ia chover. Agora ele sente medo de uma sentença de homens. Elias, você vai morrer. E Elias sente medo. Aquele profeta ousado que viveu tudo isso que eu acabei de falar, sente medo. Elias está com medo. Elias então decide fugir para salvar a vida dele. Decide fugir. E a primeira coisa que ele vai fazer é ficar sozinho. Ele deixa o moço dele. Sabe o que isso me ensina? Que a primeira coisa que Satanás investe no nosso meio é dizendo que você precisa ficar sozinho, que você não precisa de ninguém. Só que eu acredito que Deus possa nos encher, pode nos completar. Ele nos completa, mas pessoas precisam de pessoas. Não é momento de você ficar sozinho. Não é momento de você ficar sozinho. Olha a sua volta. Quantas pessoas tem? Não é momento de você ficar sozinho. Elias deixa o seu moço. E continua a sua caminhada. Elias vai questionar Deus. E Elias vai pedir para morrer. Aquele profeta ousado, aquele profeta que viveu coisas extraordinárias, agora vai pedir para morrer. De tamanha tristeza, de tamanho medo que alcança Elias, agora ele pede para morrer, porque ele não quer viver essa situação. E acredito eu, e quem nunca dormiu chorando, conjecturando naquele momento, eu acredito que talvez Elias tenha pego no sono chorando. Elias dorme, aí um anjo aparece a ele, toca em Elias. Elias, tem pão aqui para você. Tem pão e água para você, Elias. Era mais um detalhe, provando que Elias não estava sozinho, mas ele não entende. Ele come, ele bebe da água e volta a dormir. Elias não entende naquele momento. E aí o anjo precisa tocar em Elias de novo. Elias, ei, você precisa comer, senão você não vai suportar a caminhada. Tá difícil. Tem hoje pão assado para você, tem água hoje para você. Se você está com vontade de desistir, hoje Deus está colocando do seu lado pão e água para você resistir a essa caminhada. Pão e água. Aí Elias se levanta. E aí ele vai para o monte. Só que no monte, ele escolhe ainda o lugar errado. Elias decide se esconder na caverna.
ele vai talvez em direção ao caminho certo, mas ele acha o lugar do monte errado. Ele se esconde numa caverna. E o lugar de profeta não é na caverna, é em cima do monte. O lugar de profeta não é na caverna, é em cima do monte. Sabe, no meio de tantas palavras proféticas, sabe, no meio de tudo aquilo que Elias estava vivendo, ele decide se esconder na caverna. E não é na caverna, é no monte. Ei, Elias, você precisa estar no monte, Elias. Você precisa estar no monte. Eu acho que você ainda não entendeu. Você não pode estar escondido na caverna. Lugar de profeta não é na caverna, é em cima do monte. Nós estamos vivendo a cada mês uma palavra profética, a cada mês uma palavra, sabe, que vai nos alimentar e vai nos encorajar a viver os propósitos de Deus. E setembro não foi diferente, é imersão, sabe? Só que você não vai mergulhar nessas águas na caverna, você vai mergulhar nessas águas em cima do monte, porque lugar de profeta é em cima do monte. Elias vive aquilo tudo e num dado momento ele vai sentir medo por uma sentença de homens. Aí o Senhor diz a Elias: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Esse não é o seu lugar. O que fazes aqui, Elias? Será que depois de tudo que eu fiz através da tua vida, será que você não percebeu que eu sempre estive com você? Será que você não percebeu que eu estou do teu lado a todo momento? O que fazes aqui, Elias? O teu lugar não é dentro da caverna. O teu lugar não é dentro da caverna. Elias, sou eu que governo a tua vida. O que fazes aqui, Elias? Sou eu. Não cai uma folha sem a minha permissão. Sou eu que governo a tua vida. Eu que governo a tua vida. O que fazes aqui, Elias? Elias, eu nunca perdi o controle da tua vida. Elias, se você soubesse que eu sempre estive com você. Elias, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Versículo 9 do capítulo 19 diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Eu acho incrível essa parte, porque ele diz que eu fiquei só. Só que quem deixou o moço foi ele. Quem deixou o moço foi ele. Não foi decisão do moço, foi ele que deixou o moço.
a palavra de Deus diz que Elias deixa o moço e segue o caminho. Como assim, Elias, você fica só? Mais para baixo no texto diz que 7.000. Como assim, Elias, você ficou só? 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Volta para o versículo 15, Mateus. Disse-lhe o Senhor: vai e volta. Vai e volta, Elias. Vai e volta, porque ainda tem obra para você fazer. Vai e volta, Elias, porque ainda tem serviço para você. Vai e volta, porque ainda não acabou, Elias. Ainda tem trabalho para você. Vai e volta, Elias. Eu ainda tenho propósitos na sua vida. Ainda tem serviço para você. Não desista, Elias. Vai e volta. O que fazes aqui, Elias? Se ainda tem trabalho para você. O que você está fazendo dentro dessa caverna, profeta? Se ainda tem serviço para você. Ainda tem serviço para ser realizado pelas tuas mãos. Ainda tem serviço para você. Vai e volta, Elias. Sabe, eu fiz uma introspecção, sabe, sobre o mês de setembro. E o mês de setembro sendo de imersão, a gente ouviu muito os ministrantes pregarem sobre o medo. O pastor Du foi tremendamente usado para falar sobre o medo. O medo. O medo que nos aprisiona na caverna. O medo que faz a gente deixar de lado o nosso propósito, o nosso chamado. O medo que nos cega. Diante de todas as maravilhas que Elias vive, Elias sente medo e se esquece aquilo que Deus já tinha feito por ele. A forma que Deus já tinha usado ele, a vida dele. O que fazes aqui, Elias? Vai e volta, porque tem trabalho para você realizar. Vai e volta, chega desse medo, acabou. Tem um rio, sabe, para você mergulhar. Vai e volta, Elias, porque tem coisas para você realizar. A minha obra na tua vida ainda não acabou. Não desista, Elias. Vai e volta. Vai e volta. Ainda tem muita gente precisando do seu abraço.
Vai e volta, Elias. Ainda tem muita gente precisando de você. Vai e volta, Elias. Ainda tem muita unção para você compartilhar. Vai e volta, Elias. Ainda tem muita coisa para você fazer. Vai e volta, Elias. Vai e volta, Elias. Vai e volta, Elias. Ainda tem serviço para você. O medo se foi. Eu não sei quanto a você nessa noite. Eu não sei a forma que você chegou aqui. Se for para falar de medo, eu sei. Eu posso falar de medo. Porque apesar de ser um pouquinho mais desenvolvida que as minhas irmãs em relação a isso, eu vivi durante muito tempo com medo do novo. Medo daquilo que Deus, sabe, tem para minha vida. Medo de viver coisas novas. E medo, e medo, e medo. E o medo me travou muitas vezes. Antes de escrever aqui, Deus falou aqui comigo. Vai e volta, Juliana, que ainda tem muito serviço para você. Vai e volta, porque ainda tem muito trabalho para você fazer. Vai e volta e não desista. Vai e volta. Gostaria de te convidar a ficar de pé. Vai e volta, Elias. Eu não sei que posição você ocupava no reino de Deus. Eu não sei o que você fazia para Deus. Mas hoje é noite de você voltar. É noite de você voltar. Sabe, é um Deus que nessa noite tira todo medo. É um Deus nessa noite que te dá uma injeção de coragem. Volta, volta, volta para o lugar que é teu, que você não deveria ter saído. Volta, porque é em cima do monte que eu vou te usar. Volta, porque não é dentro da caverna. Volta. Eu não sei o que você vai fazer nessa noite. Eu não sei se você vai correr. Eu não sei se você vai vir andando. Mas eu quero te dizer que eu já estou aqui. Sabe? Eu já estou aqui nesse altar, me colocando à disposição do reino. Falando para Deus que o medo não vai me dominar. Eu já estou aqui. E eu quero te dar a oportunidade de chegar mais perto do altar e dizer para Deus que você está assumindo o seu lugar no reino, que você está se colocando à disposição dele para serviço. Essa é a sua chance. O meu lugar já está aqui. Esse é o meu lugar. E essa palavra não fica somente em membros. Essa palavra é para você, trabalhador. Sabe? É a sua posição. Eu gostaria de convidar todos aqueles que estão assumindo a sua posição no reino, que estão aqui com o coração disposto para Deus. Essa palavra é para você. Volta, volta, Elias, porque tem muito serviço para você. Volta, Elias, porque ainda tem muita coisa para você realizar. Volta, volta, Elias. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória.
sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Você ainda tem a oportunidade de sair do teu lugar. Sou teu templo, teu sacrifício, o